É o ano 605 a.C. Os hebreus, os judeus que viviam em Israel e principalmente em Jerusalém, eles foram levados como cativos para a terra da Babilônia, na terra de Sinear. É assim que diz a palavra de Deus. E eu quero ler para você aqui 2 versos de Daniel capítulo 1. E fala assim o texto bíblico: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É o ano 605. Babilônia é o maior império que já existiu, e a profecia bíblica fala disto. A Babilônia é comparado com a cabeça de ouro. Babilônia pega a elite, os principais jovens, os jovens mais capazes, mais inteligentes, mais desenvolvidos, não só intelectualmente, mas também fisicamente. Esses jovens são levados para dentro do palácio. Agora, antes de chegarem no palácio, há um texto no verso 2 que diz assim, que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Não foi o poder da guerra, da força da guerra, o poder bélico que conquistou Judá. Não foi a inteligência de Nabucodonosor e a sua equipe de generais que conquistou Judá. Não foi a sua estratégia que conquistou Judá. O texto bíblico diz assim: o Senhor entregou a Judá. Calvino, um estudioso da Bíblia, ele fala que o Senhor Deus entregou Judá e não foi a força de Nabucodonosor que o fez. Foi porque Deus quis, porque a vontade de Deus é soberana, que Judá foi conquistada, porque Deus tinha um propósito no cativeiro para o povo de Israel. A gente precisa pensar desta forma ao olhar esse texto. O Senhor entregou. Nas situações que vão acontecer hoje, lembre, o Senhor está no controle de todas as coisas. E se o Senhor permitiu, se o Senhor deixou acontecer, mesmo que seja um cativeiro, Ele tem um propósito em todas as situações, inclusive nesta que você está vivendo hoje. Foi o Senhor que entregou Judá, porque Deus tinha um propósito no cativeiro. Foi o Senhor que entregou Judá, porque Ele coordena, guia, Ele cuida da história, não só do mundo, mas também Ele cuida da história da humanidade. Deus tem um propósito em cada situação, em cada circunstância na nossa vida. E esse propósito nós descobrimos quando obedecemos a palavra de Deus, quando oramos ao Senhor, quando nos dedicamos a testemunhar também do Senhor. Nós vamos descobrindo o nosso propósito. Nessa situação que você está passando hoje, lembre, Deus tem um propósito. Não é à toa que Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o verso 29 acrescenta: porque aqueles que chamou também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Em todas as circunstâncias e situações, Deus tem um propósito. E o propósito é que o nosso caráter seja semelhante, igual ao caráter de Cristo. Hoje, que Deus te abençoe. Hoje que Deus te guarde, hoje que Deus ilumine todos os teus passos, no nome de Jesus. Amém.